Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, graças nós te damos, Pai, pelo teu amor tão grande para com as nossas vidas. Senhor, não temos palavras para dizer que represente tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por meio de Cristo Jesus lá na cruz. Pai, nós estamos aqui com os corações gratos, alegres, livres, totalmente favorecidos pela obra perfeita de Cristo Jesus. Pai, o Senhor nos deu a vida. Esse é o maior bem que nós temos e o Senhor nos deu. E nós recebemos essa vida como presente. E sabemos que agora nós estamos devolvendo-la ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. E agora em Cristo Jesus nós vivemos essa vida gostosa, essa vida abundante, essa vida maravilhosa, através da unção e da comunhão do Espírito Santo que habita em nós, se manifesta em nós e através de nós. Por isso nós queremos honrar o Senhor nessa noite, aplaudindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. A Ele a glória. Também, vocês são muito bem-vindos. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Podeis assentar, por gentileza. Amados, hoje você vai receber um seminário. Aleluia. O título da mensagem hoje é Totalmente Favorecidos, de acordo com o tema do ano, o ano do favor do Senhor. Totalmente favorecidos, livres e alegres. Totalmente favorecidos, livres e alegres. Aleluia, cheguei a chorar de alegria. Meu Deus. O texto que nós vamos usar está em Romanos 8, 31 a 35. Deixa eu fazer uma oração, mais uma oração. Jesus, filho de Davi, abre os nossos olhos, para que nós possamos ver o que está na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Até aqui. Quem nos separará do amor de Deus? Queridos, desde o início, Ele deu liberdade ao homem para decidir o que fazer com a sua vida. Deus criou Adão e disse: faça o que você quiser na sua vida, você pode escolher entre o bem e o mal. E sabemos que o primeiro homem, Adão, com a sua liberdade, ele escolheu a morte, ele escolheu desobedecer, ele escolheu a morte. Porque a Bíblia diz que com o pecado de desobediência de Adão, a morte entrou no mundo. E a partir daí começaram os problemas, as dificuldades, as enfermidades, as enchentes, as secas. Ou seja, pelo pecado até a natureza se desequilibrou. Então, Adão, ele usou da sua liberdade para escolher a morte. E a morte entrou no mundo pelo pecado e desequilibrou em todas as áreas, inclusive a natureza. Então, quando nós vemos pessoas, quando nós vemos situações de desastre, nós vemos pessoas nos hospitais, isso não tem nada a ver com Deus, amados. Deus deu o mundo para Adão, e Adão deu o mundo para Satanás.
Deixa eu explicar algo para você. Se eu arrendo uma terra para você, eu tenho uma propriedade, e eu arrendo a minha propriedade, o meu sítio ou chácara, seja lá o que for, fazenda, eu arrendo para você fazer uma plantação de soja. A partir do momento que eu arrendei a terra para você, eu mesmo sendo dono, eu posso entrar lá e dizer para você o que fazer? Sim ou não? Não. Então foi isso que Deus fez. Deus deu a terra para Adão e disse: crescei, multiplicai, enchei, dominai a terra. Adão fez o quê? Ele pegou aquele arrendamento que ele tinha e passou para a mão do diabo quando ele decidiu pecar. Então, por isso que Deus não pode fazer o que Ele quer aqui na terra. Deixa eu explicar algo para você. Deus não está no controle. Se Deus estivesse no controle, não teria guerra, não teria morte, não teria doença, não teria nada disso. Quem está no controle então? A igreja do Senhor. Só que a igreja, por não saber o que eu vou pregar hoje, ela não faz nada. Então não é Deus que vai fazer. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Quem tem autoridade hoje na terra para fazer é a igreja. Se a igreja não fizer, Deus não tem o que fazer. Deus, Ele tem o controle na sua soberania, ou seja, o destino final, Deus vai controlar esse negócio, o destino final. Mas no momento agora, quem controla somos nós, a igreja. Aleluia. Até o final vai ficar mais claro. Queridos, escute isso. Eu te pergunto, é justo nós sofrermos por causa do pecado de um homem que nem conhecemos? Um homem, Adão, é justo? É justo sofrermos? Não. Ele fez a dívida e nós temos que pagar. Por isso Deus também concorda conosco. Ele acha que não é justo nós pagarmos algo que Adão fez. Então Deus concorda e por isso Ele enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para fazer justiça para nós, para fazer-nos justiça. Deus pagou a nossa conta, ou seja, Jesus veio a este mundo para pagar a nossa dívida com Deus. Deus pagou a nossa conta e em Cristo nos libertou e nos deu uma nova chance. Então toda pessoa que crê em Cristo Jesus, ele tem liberdade novamente. Então agora nós, com essa nova liberdade em Cristo Jesus, porque nascemos de novo em Cristo Jesus, com essa nova liberdade nós temos que usar para a vida. E muitas vezes as pessoas ainda não usam para a vida, mas nós precisamos usar essa liberdade para escolher a vida e não a morte. Então, amados, recebemos o Espírito Santo de Deus, e onde há o Espírito Santo, a Bíblia diz que há liberdade. Então nós somos filhos de Deus, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador em nossas vidas, somos selados com o Espírito Santo habita em nós, e agora o Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá liberdade de escolha, e nos ajuda a escolher. Por isso nós precisamos escolher o certo, escolher o bem, escolher a verdade. Por causa da obra de Cristo Jesus, lá na cruz, somos totalmente favorecidos, livres e alegres, por causa da obra de Cristo Jesus. Então, meu irmão, hoje você vai entender que você é totalmente favorecido, e que você deve viver uma vida com alegria e liberdade. Eu vou explicar tudo isso num sermão expositivo. O que é um sermão expositivo? Você vai falando versículo por versículo, vai explicando versículo por versículo. É isso que eu vou fazer hoje. Então, Romanos 8,31, olha o que diz a Bíblia. Romanos 8,31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando Adão pecou, e a humanidade que descende dele também pecou, então isso significa que Deus era contra. Meu irmão, se você tem uma pessoa contra você, às vezes a esposa está contra você, às vezes o esposo, filho, amigo, patrão, está contra você, já não é fácil, imagina ter Deus contra você. Agora, por causa da obra de Cristo Jesus na cruz, Deus está dizendo, eu sou a favor de vocês agora. Você está compreendendo o favorecimento? Deus está dizendo, eu estou com você, eu estou do seu lado, eu estou em você por meio do Espírito, eu sou favorável a você, eu não estou mais contra você. Quem está em Cristo Jesus, Deus está a favor dele. Guarda isso. Então, amados, quem se levantará contra os escolhidos de Deus? Quem é louco, quem é diferenciado assim para se levantar contra os escolhidos de Deus? Olha lá, João 10, 28 e 29, vamos entender isso aqui um pouquinho. Jesus Cristo falando, e dou-lhes a vida eterna,
e nunca hão de perecer. Irmãos, Jesus te deu a vida eterna, e Ele está dizendo: eu dei, está dado, você não vai perecer, nunca, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então Jesus está dizendo o seguinte: toda pessoa que chegar até mim, ninguém tira da minha mão. Olha o 29 agora. Agora é Deus, o Pai, o Abba. Meu Pai que mas deu, ou seja, o Abba que deu as vidas para Jesus, é maior do que todos. Tem alguém maior que Deus? Não, Deus é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Então, quando a Bíblia diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer o seguinte: se você está protegido com as mãos de Cristo, se você está protegido das mãos de Deus, quem é louco de tentar pegar você nas mãos de Cristo e nas mãos de Deus? Quem será o inimigo? Pois ele terá que enfrentar a cobertura das mãos de Jesus e do Pai. Estamos escondidos nas mãos de Jesus e do Pai. O inimigo terá que nos encontrar entre as mãos do Filho e do Pai. Se ele quiser nos pegar, vai ter que enfrentar o poder das mãos do Filho e do Pai. Quem nos arrebatará das suas mãos? Quem nos arrebatará das suas mãos? Queridos, eu disse que eu prego às vezes como IBI, tá? Então eu gostaria que viesse aqui um filho aí, uma pessoa que está com um filho aí, grandinho já. Quem está aqui? Você não quer vir, você? Isso, vem com a sua filha aqui, uma delas, vem aqui. Deixa eu pedir para o William também me ajudar aqui, William. Cerca essa menina aqui agora. Pode vir os dois aqui, pode vir, os dois, pode vir. Coloca os dois meninos no meio, menina, os filhos. E aí os pais agora abraçam assim as filhas assim, segurando. Um representa o pai e outro representa o filho. Quem é louco? Ele representa o pai e esse aqui representa Jesus. Quem é louco de tentar pegar você nas mãos do pai e do filho? Gratidão, viu? Só para vocês entenderem, visualizar o que eu estou falando. Então ninguém, por isso que a Bíblia diz. Querido, mas você precisa crer da maneira correta para que os resultados sejam corretos. Você precisa crer da maneira certa. Crer da maneira certa é isso aqui: eu estou guardado pelas mãos de Cristo e pelas mãos de Deus. Se você colocar isso na sua cabeça, se você mentalizar isso, se você pensar nisso, isso acontece na sua vida. Então, segundo versículo, Romanos 8:32, olha o que diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, aqui está dizendo que Deus não poupou o filho dele, Deus investiu o filho dele, Deus investiu o seu filho foi um investimento em nosso favor. Jesus foi investido pelo Pai para nos favorecer. Ao invés de nós morrermos, Jesus morreu no nosso lugar. Ele não poupou o seu filho para nos favorecer. Então, escute isso aqui que eu vou falar: quem dá é quem tem o poder para tornar de volta, é o investidor. Então, quem dá e tem o poder para retornar de volta é o investidor. Então, qualquer pessoa que está aqui, que faz um investimento, você faz um investimento para perder? Sim ou não? Então você acha que Deus investiu em você para perder? Você acha que Deus vai perder você? Não vai. Você é de Jesus, meu irmão. Você está salvo. Você é um filho amado. Aleluia. Deus investiu Jesus. Deus não vai perder o investimento dele que ele fez por causa da sua vida. Aleluia. Ele não poupou o seu filho. Como agora somos dele, ele nos deu o direito de sermos seus filhos. E tem uma palavra que define isto: adoção. E como filhos temos direito. Amados, você precisa entender de uma vez por todas, amados. Eu quero ser o mais claro possível para que você compreenda que você não é servo de Deus mais. Nesse primeiro momento, para você entender, você é filho de Deus. Querido, o servo é aquele que você contrata para limpar o seu fogão, para arrumar o seu ar, para arrumar qualquer coisa na sua casa. Depois que ele arrumou, você paga o serviço dele, ele vai embora. Agora o filho permanece na casa.
Viu a diferença de filho e servo? O filho permanece na casa, mas o filho não pode servir? Pode, só que o filho não serve como escravo, o filho serve como rei e sacerdote. Quando o filho serve, ele faz todo o serviço, depois ele se assenta à mesa com o pai e com a mãe. Essa é a diferença de quem é filho e de quem é servo. Então nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Olha lá o terceiro, Romanos 8, 33, guarde, como filhos temos direito. Romanos 8, 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Segura um pouquinho. Agora nós somos filhos de Deus, nós temos direito. Eu quero abrir um parênteses para ensinar algo a você, queridos. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Então aqui nós precisamos entender bem o que é ser herdeiro de Deus e o que é ser co-herdeiro com Cristo. Ser herdeiro de Deus é ser herdeiro das bênçãos espirituais. Quais são as bênçãos espirituais? As bênçãos espirituais são os dons do Espírito Santo, os 9 dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito, que é 9 também. Então, o amor, a bondade, benignidade, mansidão, fé, longanimidade, o fruto do Espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia, milagres e maravilhas, os dons espirituais. Então, como herdeiro de Deus, nós temos direito às bênçãos espirituais e o diabo não pode fazer nada, ele não impede você de receber as bênçãos espirituais. Bem claro, claro. Agora, como co-herdeiro com Cristo, nós temos direito das bênçãos materiais. Por quê? Porque a Bíblia diz que a promessa do mundo, que Deus daria o mundo para Abraão e o seu descendente. E o descendente de Abraão é Cristo. Se nós estamos em Cristo, então nós somos herdeiros de Abraão. E o que Abraão herdou? O mundo. Então, se você quiser ter dinheiro, ter bens aqui nesse mundo, você precisa ter a consciência que você é herdeiro de Abraão. Por isso que todo judeu é rico, meu irmão. Entende isso? Então, os judeus, eles já têm as bênçãos materiais, mas ainda não têm as espirituais, quem não aceitou Jesus. Nós somos igreja, temos as bênçãos espirituais e também temos direito às bênçãos materiais. Só que você tem que entender isso. Agora, as bênçãos espirituais, o diabo não pode me impedir de tê-las, mas as bênçãos materiais, sim. Por quê? Porque o sistema desse mundo jaz no maligno. Quem controla o dinheiro é o diabo. Então, para que nós possamos ter prosperidade e abundância na terra, nós temos que entender o princípio de que somos herdeiros de Abraão. Abraão era rico em gado, ouro, prata e em gado e ovelhas. Vocês estão aí ou não? Se você crer da maneira errada, vai colher resultados errados. Olha lá, vamos ver alguns versículos agora que eu não coloquei aí, Ezequiel. Romanos 4, 13 ou 17, por favor. Romanos 4, 13, olha lá. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então, quem fez a promessa para Abraão que ele teria o mundo? Deus. Deus falou assim: Abraão, eu estou dando um mundo para você e a sua posteridade. Continua mais um pouquinho, por favor. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Olha agora, portanto, é pela fé, aí que entra nós, é pela fé para que seja segundo a graça. O ano do favor é o ano da graça, aleluia, é o ano da restituição, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. O que Abraão é nosso? Pai. Aqui na terra, Abraão é o pai de todos nós. Celestialmente, espiritualmente, o nosso pai é o Abba. Mas aqui na terra, Abraão é o pai de todos nós, é o pai da fé. É o pai daqueles que creem. Aleluia. Agora, por que o diabo ele tenta impedir as bênçãos materiais? Olha lá, Gálatas capítulo 4, versículo 1. Acompanha comigo, Gálatas 4, 1.
Digo, pois, que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, temos direito às bênçãos materiais, temos direito às bênçãos espirituais, mas porque somos menino, não conhecemos a Bíblia, não conhecemos a palavra, nós estamos vivendo como escravo, mesmo sendo filho. Olha o que diz mais para frente: mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Continua, pode ir, Ezequiel. Assim também nós, quando éramos menino, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, o que aconteceu na plenitude dos tempos? Deus enviou seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para remir, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então você agora é filho de Deus. Aleluia, olha lá. Continua. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Nós temos o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, que clama: Abba, Pai. Se você não sabia o que era Abba ainda, a comunhão que está Abba é comunhão com Cristo e com o Pai. Abba, Pai. Aleluia, aleluia. Olha lá. Assim que já não és mais servo. Irmão, está escrito, está dito. Então, se você faz uma oração assim: Deus, está aqui o teu servo, estou passando por luta, a Bíblia está dizendo: você não é mais servo, mas filho. Eu nunca vi um filho chegar no pai e dizer assim, ó: ah, papai, será que eu vou almoçar hoje? Será que eu vou comer hoje? Pelo amor de Deus, meu pai, me dá comida. O seu filho faz assim? Então por que você chega diante de Deus e fica: Deus, eu estou precisando? Lembra você chegar: pai, eu vou comer aquilo que o Senhor já me deu, viu? Você é filho. Olha lá. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, se você crê da maneira errada, você vai colher resultados errados. Vamos caminhar. Romanos 8:33. Romanos 8:33. Eu só fiz esse parênteses para você entender que é filho. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Irmãos, escute isso que eu vou falar. A justificação, ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: quem vai acusar você, eu? Quem vai nos acusar? Se é Deus que nos justifica, ou seja, Deus já nos declarou justo. Se Deus já nos declarou justo, quem vai nos acusar? Então, a justificação, quem aqui é advogado, quem aqui é policial, vai saber o que eu vou falar aqui agora. Vai saber o que eu vou falar aqui agora. Quem mexe com a lei vai saber o que eu vou falar aqui agora. A justificação é um ato legal que incluiu redenção, preço, remissão, morte e ressurreição. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: a Bíblia está dizendo que lá na cruz do Calvário, porque a nossa Páscoa é Cristo, lá na cruz do Calvário, Deus nos redimiu, ou seja, Ele pagou o preço por nós, através de Cristo Jesus. A morte de Cristo Jesus, o seu sangue pagou, Ele nos redimiu. Redenção é o pagamento de um resgate por meio de um preço. Então você custava algo, então Jesus pagou esse algo e você foi resgatado. Aleluia. E o que é a remissão? A remissão é Jesus dizendo o seguinte: você não tem culpa mais. Além de eu pagar o seu pecado, você agora também não tem mais culpa. Faz de conta que você entendeu, irmão, dá uma glória a Deus. Olha só, então você não tem culpa. A morte, Ele morreu. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, mas nós tínhamos, e Ele morreu pelos nossos pecados. Então Jesus morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou. O que é a ressurreição? A ressurreição é o recibo de que isso aconteceu. Isso o quê? De que Ele pagou os seus pecados, de que Ele perdoou os seus pecados, de que Ele tirou a culpa dos seus pecados, e você agora é um justo. Então, a ressurreição é Jesus te dando um recibo, porque se você pagar uma conta e não pegar o recibo, eles vão querer cobrar outra vez de você. Mas Jesus está dizendo: está aqui o recibo, eu ressuscitei. Então, se Ele ressuscitou é porque Ele pagou. Então escute, irmãos, nenhuma condenação há sobre a sua vida, nenhum pecado mais há sobre a sua vida. Deus tirou o pecado, não há mais culpa. Pastor, mas eu pequei. Se arrependa e receba o perdão e não há pecado.
O que você precisa fazer hoje? Somente se arrepender. Se arrependa, receba o perdão de Deus e continue vivendo a graça de Deus na sua vida. Porque Jesus já pagou. Ah, mas eu pequei. Mas Jesus sofreu na cruz por você. Eu não estou banalizando aqui o pecado. Jesus apanhou, Jesus sofreu, Jesus regaçaram o corpo dele. Então o pecado que você fez, que eu fiz, foi punido em Jesus na cruz. A culpa que era minha foi depositada em Jesus na cruz. Meu irmão, você precisa crer nisso. Pastor, eu não creio nisso, então você vai para o inferno. Porque nenhum pecado leva ninguém para o inferno mais. O que leva as pessoas para o inferno é não crer que Cristo pagou o pecado. Só vai para o inferno hoje quem quer, irmão. Porque Jesus pagou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Entende isso? Se você está em Cristo, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Se você pecar, você se arrepende. Eu queria colocar aqui 1 João 2,1. 1 João 2,1, olha lá. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se é um acidente, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Jesus é o que, meu e seu? Advogado. Qual que é o outro advogado? O Espírito Santo. Jesus intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós. A igreja, o crente tem 2 advogados. Então escute o que eu vou falar, volta lá, Romanos 8:33. Então a justificação, ela foi legal. Jesus morreu, Jesus tirou ele pagou o preço, ele tirou a nossa culpa e ele trouxe o recibo de que ele ressuscitou, dizendo: está pago. Ele disse na cruz do Calvário: tetelestai, está consumado, está pago, você está absolvido. Quem crê em Cristo Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Cristo Jesus não está condenado. Quem crê em Cristo Jesus tem a vida eterna e não tem nenhuma culpa, nenhuma condenação sobre ele. Aleluia, aleluia. Escute, os eleitos de Deus estão legalmente aptos para serem glorificados. Ou seja, quem é o eleito de Deus? Aquele que creu em Cristo Jesus, ele foi eleito. Então significa que você daqui parte para a glória. Estão aptos para serem glorificados. Os inimigos que se atrevem a enfrentar os escolhidos de Deus entram num processo diante do grande tribunal. Escute, todos aqueles que quiserem enfrentar os escolhidos de Deus, eles entram num processo diante do grande tribunal, onde encontram um problema. Qual o problema que eles encontram lá? Satanás é o único promotor de acusação, porque a ele foi dado o poder de acusação contra os irmãos. Vamos caminhar aqui para entender isso. Apocalipse 12:10. Vamos lá. Apocalipse 12:10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, guarde isso, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, foi derribado. Olha lá, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então o Satanás, antes de eu ter Cristo na minha vida, ele ficava: o Paulino fez isso, o Paulino fez aquilo, ele deve ser condenado. O Paulino fez isso, o Paulino fez aquilo, ele deve ser condenado. Agora, escute, que eu aceitei Jesus, Jesus é meu advogado, o Espírito Santo é meu advogado. Então, Satanás, ele vai enfrentar um grande problema nesse grande tribunal, porque toda vez que ele me acusar, Jesus vai se levantar junto com o Espírito Santo e vai dizer assim: o Paulino não deve nada, porque eu já paguei tudo. Aleluia. Coloca o seu nome: você não deve nada, porque Jesus já pagou tudo. Toda vez que Satanás levantar uma acusação contra você, Jesus vai dizer: eu protesto. E o Pai, que é o juiz, vai dizer: eu aceito o protesto. Aleluia. Você entende isso, amados? É isso que Paulo está falando. O nosso acusador foi lançado fora. Agora escute o que eu vou falar. Isso significa que aquele que quer acusar um escolhido de Deus está associado a Satanás. Então, se tem uma pessoa que quer acusar você, ela está associada a Satanás e não a Deus. Essa pessoa pediu o serviço de Satanás, pois ele é o chefe da promotoria. Então, se Satanás é o chefe da promotoria,
Então, amados, ele pediu o serviço de Satanás. Alguém pega essa criança aqui, por favor? Senão as pessoas vão ficar distraídas da palavra. Então, queridos, mas Satanás, ele é o dono da promotoria. Então, se alguém vai acusar você e eu, essa pessoa, ela se associou aos serviços a Satanás. Ela está associada a Satanás. Mas Satanás sofre muito na promotoria. Por quê? Porque os escritos de dívida com os quais entra na presença de Deus para promover acusação, caducam por causa da ação intercessória do Espírito Santo e de Cristo. Então, toda vez que Satanás, ele entra na presença de Deus, ou fora da presença de Deus, para acusar a mim e a você, esses escritos de dívida caducam por causa do poder intercessório dos dois advogados, que é o Espírito Santo e Jesus Cristo. Olha comigo ali, Romanos 8, 26, olha lá, Romanos 8, 26, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem intercede é o advogado? Então, toda vez que há uma acusação contra as nossas fraquezas, o Espírito Santo diz, ele é justo. Então significa, querido, que quando você erra agora, escute, quando você não era de Cristo, você errava, então as pessoas olhavam para você e diziam assim, vagabundo, ladrão, bandido, errou de novo, pecador. Não é assim que o Espírito Santo faz agora. Quando você erra agora, o Espírito Santo não fica jogando na sua cara o pecado. O Espírito Santo te convence da justiça. O Espírito Santo diz assim, lembra que você é filho, lembra que Jesus morreu na cruz, lembra que Jesus redimiu você, lembra que Ele pagou o preço pelo seu pecado, lembra que Ele pagou o preço pela sua culpa, lembra que Jesus ressuscitou, lembra que Ele deu o recibo, você é justo, você não precisa continuar pecando, porque você é justo. Precisamos crer dessa forma. Olha lá Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que está dizendo assim? O que está dizendo aqui? Tudo aquilo que era contra a minha vida, tudo aquilo que era contra a sua vida, que pesava contra nós, que era prova para nos acusar, que era prova para nos condenar, Jesus rasgou. Olha lá, havendo rasgado, o sentido é rasgado, que era contra nós, nas suas ordenanças, Ele rasgou e cravou na cruz do Calvário. Então, meu irmão, por que você está sofrendo com o pecado e com a culpa? Por que você se sente culpado, se Jesus já pagou a sua culpa? Se você crê da maneira errada, você vai colher resultados errados. Por isso que muitos estão com depressão, por isso que muitos estão sofrendo com ansiedade, por isso que muitos estão doentes. Por quê? Porque não recebe a graça, não recebe o favor de Deus. Deus nunca, querido, Deus nunca revela o dia em que há de se reunir. Mas o acusador, ele não é onipresente, e o espírito de convencimento do pecado, da justiça e do juízo trabalha na vida dos irmãos. Ou seja, nós nunca sabemos quando Deus vai se reunir. O diabo também não sabe, mas se toda vez que ele se reunir e for acusar você, ele já sabe a resposta. O Paulino é justo, coloca o seu nome, você é um justo, porque você tem Jesus. Então por isso que Paulo está perguntando, quem que vai vir contra os escolhidos de Deus? Quem que vai vir contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? A nossa justificação está baseada na morte e ressurreição de Cristo. É pela ressurreição de Cristo, como primícias que santifica o resto do corpo, que fica marcado para a ressurreição. Olha o que diz a Bíblia ali, Romanos 11:16. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Quem é a raiz? Cristo. Se nós somos os ramos, então nós também somos santos. Se Cristo é santo, nós somos santos. Somos santificados. Isso quer dizer que o advogado, o Espírito Santo, apresentará provas de que o escolhido de Deus não pode ser condenado,
porque o próprio Filho do juiz foi imolado em favor de todos os que creem. Por isso o Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você, para dizer assim: toda vez que vier acusação na sua mente, não acredite nisso. Toda vez que vier culpa na sua vida, não acredite nisso. O Espírito Santo está dentro de mim e de você para dizer assim: o fulano, o cicrano que creu em Cristo, ele não pode ser condenado. Por quê? Porque o Filho de Deus morreu por ele, pagou por ele, ele não pode ser condenado. Você precisa crer nisso. Aleluia. João 3,16, olha o que diz a Bíblia. João 3,16, porque Deus amou o mundo, ali é pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Escute isso: a nossa dívida era com o juiz, o justo juiz que é o Pai, a nossa dívida era com o Pai. Jesus morreu, o Pai enviou o seu próprio Filho, Jesus morreu no nosso lugar, e Jesus morrendo no nosso lugar, Ele satisfez toda a justiça de Deus, Ele aplacou a ira de Deus. Deus não está irado com quem tem Cristo. Deus não está irado com você mais. Olha lá, Ele deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Romanos 8,34, mais um ponto, olha lá. Romanos 8,34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está intercedendo por nós à direita de Deus. É o outro advogado que está intercedendo por nós. Queridos, a Bíblia está dizendo o seguinte: por que eu não posso ser condenado? Por que você não pode ser condenado? Porque nós cremos em Cristo Jesus, e Cristo Jesus, o Filho de Deus, morreu por mim. Então a sabedoria está aqui. Se Jesus morreu por mim, eu não devo nada, você não deve nada. Não podemos viver com culpa. Meu Deus. Agora vamos entender isso aqui melhor. A imputação foi legal. Ou seja, estávamos antes de Cristo mortos em Adão, por uma única ofensa. Por um homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte. Entrou através de quem? Através de Adão. E a morte nos ameaçava. Então a pergunta é: se a morte entrou no mundo, quem vai nos livrar da morte? Ou seja, se nós morrermos, o que vai acontecer conosco? Quem vai nos livrar da morte? Os homens, sabendo que iam morrer, e até mesmo os justos, estavam cada vez mais insubordinados, e a desordem era total. Deixa eu explicar isso para você no livro de Gênesis. Quando Adão pecou, Deus deu a sentença máxima: se você pecar, você vai morrer. Ele não falou assim: você vai ficar preso 5 anos, você vai ficar preso 10 anos, você vai morrer, é a morte. Só que eu usei, eu não sei onde o Alair está aqui agora. Vem aqui, Alair. Eu usei o Alair hoje cedo. Então, entendo para vocês entenderem melhor. O Alair está saudável. Ele está saudável, ok? Então, vamos supor que o Alair era o Adão. Então, ele vai morrer. Só que ele vai morrer quando os órgãos dele falecer. Mas se ele está saudável, quer dizer que ele pode viver 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. E Deus não pode fazer nada, porque Deus já deu a sentença para Adão: você vai morrer. Só que ele morreria pelo pecado de Adão. Só que, e nesse tempo que ele está vivendo, será que ele também não pecou? Então Deus não podia fazer nada. Escute o que eu vou falar: se alguém comete um crime que não está no Código Penal, nenhum policial, nenhum juiz pode prender essa pessoa. Sabia disso ou não? Porque se não consta aquele crime no Código Penal, o que o delegado vai dizer é o seguinte: não tem lei para prender esse cara. Entende isso? Então, por isso que os homens lá em Gênesis, eles faziam que, já que eu vou morrer mesmo, então eu vou bagunçar a minha vida. E aí Deus falou o seguinte: então eu vou trazer uma lei, que trazendo a lei, ele vai morrer no final, só que também ele pode morrer antes, mesmo que o corpo dele esteja bem. Por isso que a lei veio. Qual lei que veio? Qual que é o resumo da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Guardarás isso, não furtarás, não matarás, honrarás pai e mãe, e aí vai. A pergunta é: qual de nós aqui consegue cumprir isso 24 horas todos os dias? Ninguém. Então a lei não foi feita para nós cumprir, a lei foi feita para Cristo cumprir. Só um homem perfeito consegue cumprir a lei. Certo isso?
Então, o que acontece agora? Com a lei, o que veio a lei? Não matarás. Então, ainda que ele tenha a sentença de morte, se ele fosse viver 70 anos, ele morreria. Então, se ele está num país que tem pena de morte, com 30 anos ele pode morrer se ele pecar, se ele matar alguém. Agora, pelos pecados dele e depois pelo pecado de Adão. Espero ter sido claro com vocês. Por isso Deus providenciou a lei. O que a lei faz? A lei mostra, evidencia o pecado. A lei foi estabelecida e as barbaridades agora poderiam ter um basta. Com a lei veio também uma promessa. Qual promessa? Quem cumprisse a lei venceria a morte. Então, essa lei, ela tem uma promessa. Quem cumprir a lei, ponto a ponto da lei, ele vai ressuscitar. Você vai entender agora os bastidores da Páscoa, os bastidores da morte e ressurreição de Cristo. Então, a lei, ela tem um prêmio. Imagina que isso aqui é o prêmio. Que prêmio é esse? Quem cumpre a lei de ponta a ponta, sem errar nada, ele tem direito de ressuscitar. Por isso, amados, que Jesus, quando andava com seus discípulos, Jesus é perfeito, Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus nunca pecou, Jesus nunca errou. Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus não morreu pelos pecados dele, Jesus morreu pelos pecados nossos. Então, a lei, ela tinha um prêmio. Qual que era o prêmio? Quem cumprir a lei vai viver por ela, vai ressuscitar. Então Jesus olhava para os seus discípulos e falava assim, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos malfeitores, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Por que Jesus tinha tanta certeza que ele ressuscitaria? Porque ele tinha cumprido toda a lei. Agora escute o que eu vou falar. Qual é o problema dos cristãos? Qual é o problema nosso às vezes? Quem cumpre a lei? Deixa eu explicar, melhorar para você. Qual de nós consegue cumprir isso aqui? Ninguém. Ninguém consegue cumprir isso aqui. Aqui está a lei de Deus também. Entende? Agora Jesus cumpriu tudo isso aqui. Então Jesus cumpriu. O prêmio é a ressurreição. Então quem cumpre a lei tem o direito de viver depois que morrer, de ressuscitar. Certo? Quem cumpriu isso aqui? Jesus. Então se Jesus pegou o prêmio, não tem mais prêmio da lei. A lei só tinha um prêmio. Agora a pergunta é, por que tem crente ainda tentando cumprir a Bíblia? A Bíblia não foi feita para ser cumprida. A Bíblia foi feita para você experimentar ela, para você viver ela, juntamente com Cristo Jesus. Olha aqui, Romanos 6,4, por favor. Romanos 6,4. Como nós nos unimos com Cristo para ter o direito de ressuscitar. Olha ali, ó. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, quando eu me batizo, escute, quando eu me batizo, que eu estou deitado debaixo da água, aquilo significa que eu morri na cruz com Cristo. Eu me incluí com Cristo na cruz. Quando eu saio da água, significa que eu ressuscitei com Cristo. Então, a maneira de eu dizer que eu pego o prêmio junto com Jesus, que eu vou ressuscitar com Ele, é pelo batismo, quando eu me entrego totalmente a Ele. Queridos, alguém aqui representa Cristo. Cristo está com um prêmio, tá? Então, em vez de eu tentar ficar correndo para pegar outro prêmio que não tem, por que eu não me uno com Cristo e usufruo do prêmio que Cristo já tem? Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando eu descobri isso, eu descobri que eu não posso ser bom marido, eu não posso ser bom pai, eu não posso ser bom pastor, eu não posso ser bom em nada sem Cristo. Meu irmão, se você está querendo ser bom pai, para de tentar. Você só vai conseguir ser bom pai com Cristo. Você só vai conseguir ser bom marido com Cristo. Você só vai conseguir ser uma boa mulher com Cristo. Você só vai conseguir ser um bom filho com Cristo. Pastor, explica melhor. Quem já assistiu corrida de Fórmula 1? Então tem um corredor que está correndo e ele ganha a corrida. Ele ganha a corrida, aqueles que torceram para ele ganhar, vêm ali aonde ele está sendo premiado. E ele pega uma garrafa de champanhe grande, o que ele faz? Ele chacoalha ela e joga nas pessoas. Aquele ato de jogar champanhe, sabe o que ele está dizendo? A minha vitória é a vitória de vocês também, usufruam da vitória. Então, vamos usar essa expressão para você entender, é só para entender. Então, quando você batiza e tem esse entendimento, você também está dizendo assim, eu peguei o prêmio junto com Cristo Jesus. Por isso que Jesus Cristo fala assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Então, se você está em Cristo, meu irmão, se você morrer, não se preocupe. É isso que eu estou falando. Se você morrer, não se preocupe, porque Jesus te ressuscitará no último dia. Por quê? Porque você está em Cristo, e quem está em Cristo também pegou o prêmio que Ele conquistou, que é o de ressuscitar. Aleluia. Eu te ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Escute. Então, amados, Deus não poupou o seu próprio Filho para investir na salvação dos homens, ainda em seus pecados. Ele veio e cumpriu a lei, pois conheceu o segredo. Hoje, o que Jesus fez para nós, para que nós pudéssemos viver essa verdade? Ele transformou toda a lei, os 10 mandamentos, os 613 preceitos, os estatutos, Ele transformou em um mandamento, um grande mandamento: ame o seu próximo como eu te amei. Então, se você não entendeu nada do que eu falei até agora, não tem problema. Se você começar a amar sua esposa, amar seu filho, amar as pessoas, você cumpriu a lei. Em Cristo Jesus. O amor, ele tudo suporta. O amor tudo crê. O amor de Deus, ele cumpre a lei. Por isso que Jesus cumpriu a lei, porque ele amava as pessoas. Aleluia. Com essa vitória, a morte não tinha poder sobre ele. Assim, ele venceu a morte cumprindo a lei. Romanos 10:5, olha lá. Porque a lei tinha um prêmio. Romanos 10:5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: qual que é a justiça da lei? O homem que fizer estas coisas viverá por ela. A palavra viver ali é o ressuscitar. Jesus cumpriu a lei, ele ressuscitou e está dizendo: agora, se vocês amarem em mim, estando no meu espírito, e amarem, vocês também cumpriram a lei, vocês vão ressuscitar no último dia. Aleluia. Por isso, Jesus foi recebido à destra de Deus e ainda intercede por nós, a fim de que creiamos na sua justiça, na sua obra, que lancemos sobre ele todas as nossas culpas e ansiedades. Então agora, irmãos, Jesus está sentado à direita do Pai, o Espírito Santo está dentro de você. Então você tem um advogado dentro de você, e você tem um advogado do lado do Pai. E toda vez que você erra, toda vez que vem medo, toda vez que vem ansiedade, toda vez que vem culpa, a palavra está dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sempre o Espírito Santo vai dizer: você é livre, você é livre, você é liberto, você é favorecido, você é filho amado, você é filho amado e perdoado. Nenhuma condenação há sobre a sua vida. Meu irmão, você precisa crer nessa verdade. Aleluia. A obra de Cristo perfeita, ela fez isso por você. Mas saiba de uma coisa: o juiz é o pai do intercessor. Ele morreu, ele ressuscitou e está ao lado do juiz. Qualquer manobra do diabo, ele protesta. Tudo aquilo que o diabo tentar fazer contra você, Deus é contra, porque agora Deus é a nosso favor. Se Deus é por nós, então tudo que o diabo fizer contra você, Deus é contra o diabo, mas Deus é a nosso favor. Ou seja, não adianta o diabo chegar e falar com Deus, porque Deus é a nosso favor. Por quê? Porque o Filho dele morreu por nós. Ele é a nosso favor. Isso é Páscoa, não é coelhinho, não é ovo, não é nada disso. Aleluia. Último ponto, Romanos 8:35. Olha o que diz a Bíblia ali. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, tem pessoas que vai num tribunal e ele ganha a batalha. Ele ganha lá no tribunal. Só que quando ele sai lá fora, alguém dá um tiro nele e mata ele. Ou seja, então alguém fez justiça com as próprias mãos. Então escute, Satanás, ele tentou acusar você no grande tribunal, ele não conseguiu, então ele falou assim: vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. O que ele fez? Se aliou à tribulação. O diabo se aliou à tribulação, se aliou à angústia, se aliou à perseguição, à fome, à nudez, o perigo, a espada, e diz assim: vamos ver se eu não separo esse crente de Cristo. Porque o diabo sabe que a única maneira dele ter de derrotar um cristão é separando ele do amor de Cristo. Ou seja, quando o cristão diz assim: Deus não me ama, esse o diabo pega. Quando aquele crente que não recebeu o amor de Cristo, aquele crente que não recebeu a obra de Cristo, esse o diabo pode com ele. Mas o crente que recebeu o amor de Cristo, o crente que sabe que foi perdoado, o diabo não pode com ele. Aleluia. Entende isso, amados? Aleluia.
Escute. Então o inimigo percebeu que perdeu em todas as instâncias. Você sabe que uma pessoa quando entra com ação, primeira instância, segunda instância, depois terceira instância, depois tem o STF, a última instância. Então, na última instância do universo, Deus, o juiz dos juízes disse: Paulino está absolvido, Paulino é justo, você é justo. Então o diabo, legalmente, ele perdeu. Então agora ele vai tentar fazer justiça com as próprias mãos. Escute agora, o que ele faz? Eu vou mandar tribulação na casa daquele crente. Eu vou mandar tribulação para tribular ele. Eu vou usar pessoas para tribular a vida dele no trabalho. Eu vou usar pessoas para tribular ele na casa dele. Eu vou usar pessoas, doenças, sei lá, qualquer outra coisa. E aí, você imagina a tribulação indo na casa de um crente. Ela faz o seu trabalho e volta para dar o relatório. Para quem que ela está dando o relatório? Para o diabo. E sabe o que ela diz? Não pude separar o crente do amor de Cristo. Eu tribulei aquele cara no trabalho, tribulei na família, tribulei em todo lugar, e agora ele está mais paciente, ele aprendeu a esperar, porque a Bíblia está dizendo que a tribulação produz paciência. Aleluia, aleluia. Agora eles sabem esperar no seu Deus, pois este amor tudo suporta. Então o inimigo procura angústia, ele manda angústia na casa do crente, porque a angústia ela nos encarcera, a angústia ela nos prende, por causa do amor de Cristo, e não mostra saída. Quem está angustiado não tem saída, mas o que a Bíblia diz? Quem está aflito, quem está angustiado, ore. Então a angústia foi na casa do crente, e o que aconteceu com o crente? Ele começou a orar mais. O relatório da angústia não era esperado. Cada vez que eu os angustio, mais eles produzem. Aí veio a perseguição. O que a perseguição faz na vida do crente? Ela aumenta o nosso galardão e amplia o reino. A perseguição não parou a igreja. Aleluia, olha lá, Mateus 5,10. Mateus 5,10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Quanto mais é perseguida a igreja, mais ela se espalha, mais o reino cresce. Aleluia. Aí ele mandou a fome. Vou mandar fome, vou travar o salário dele, vou travar os contratos dele, vou travar o dinheiro dele. Ele vai passar fome. Escute, a fome está associada à oração. Por quê? Porque se você está sem comer e ora, isso se transforma em jejum. E o jejum aproxima mais seus escolhidos do seu Deus, e quebra o jugo de impiedade de Satanás, e Satanás sofre. Então quando o crente não tem o que comer, o que ele faz? Vou jejuar. E quando ele jejua, Satanás sofre. E aí a fome chegou e falou assim: eu deixei ele sem comida, e ele começou a jejuar, e agora ele está mais forte do que você imagina, ele está mais assim com Deus ainda. Agora ele tem discernimento espiritual. Aí ele fala assim: vou enviar nudez, vou tirar tudo dele. Jó 1, 20 e 21, acompanhe comigo. Jó 1, 20 e 21. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você já viu o diabo endemoniado? Levou a nudez para Jó, e Jó disse assim: louvado seja o nome do Senhor. Glorificou o nome de Deus na nudez. E aí ele falou assim: vou enviar o perigo. O perigo, ele nos aproxima da vida eterna, pois até o perigo passa por muito perigo ao acompanhar os escolhidos de Deus, os quais estão em constante vigilância e oração. O perigo não teve nem êxito. E aí ele diz: leva a espada, manda matar esse crente. Diabo, manda matar esse crente. A espada, irmãos, não é nada mais nada menos que um passaporte para a glória. Ela não triunfa sobre a espada do Espírito. Paulo diz assim: a minha vontade já está com Cristo, porque o morrer é lucro e o viver é ganho.
Paulo está dizendo: se me matarem, eu vou conhecer meu Jesus mais perto. Se eu ficar vivo, eu vou continuar pregando o evangelho do reino. Então a espada é só um passaporte para a glória de Deus. Então a pergunta é: o que nos separará desse amor? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quero convidar o Ministério da Música. Nada pode separar, nem no tribunal e nem com justiça própria. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque nós somos totalmente favorecidos, nós somos livres e alegres, porque você é eleito, você é escolhido, você é justo, você está nas mãos de Cristo e de Deus. Todas as tentativas do inimigo já estão frustradas em sua vida, nenhuma condenação há sobre sua vida. Você é totalmente livre e alegre, aleluia, glória a Deus. Totalmente livre e alegre. A nossa Páscoa é Cristo, e o que Cristo fez por nós nos favoreceu totalmente, para que nós fôssemos livres e alegres. Coloque-se em pé, vamos orar. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, morreu numa cruz para me salvar, foi para o Hades, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. Eu recebo esse amor, eu recebo esse perdão, eu renuncio a Satanás e seus demônios, e declaro que a minha vida, o meu coração, pertence somente a Cristo, e enquanto vida tiver, a Ele eu sirvo. Existe alguém em nosso meio que quer se reconciliar com Deus, ou alguém que quer entregar a sua vida, quer receber essa nova vida favorecida, essa vida de liberdade, essa vida de alegria? Tem alguém que ainda não se posicionou para receber tudo isso e quer fazer hoje? Tem alguém? Se tem, só ergue a mão, que nós queremos orar com você. Tem alguém? Tem alguém? Tem uma irmãzinha ali, está ali, glória a Deus pela sua mão, pode abaixar. Tem mais alguém, querido, que gostaria de reconciliar com Deus, através de receber esse favor de Deus? Amém? Se não tem mais ninguém, nós gostaríamos de orar. Eu queria que a Fátima e o Clebs fosse lá onde a irmã está. Ela está fazendo com a gente já a integração. Ore com ela lá. A igreja diga assim: eu creio que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador e Senhor, e enquanto vida tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, amando pessoas e servindo pessoas. Jesus é a nossa Páscoa. Continue abençoados.